Alô, alô, pessoal, tudo bem? Chegando aqui para uma aula de Direito do Trabalho hoje. Trabalhosa aula de Direito do Trabalho. Por quê? Porque tá cheio de atualização, tá cheio de reforma, um monte de coisa não vale mais, um monte de coisa tá valendo agora. Resposta errada aqui, incrivelmente agora é certa, né? Os caras pareciam ali uma premonição. Então, tem bastante coisa aí pra gente ver nessa aulinha de trabalho, tá? Aqueles recados básicos, principais, né? Não esquece, dá aquela força pra gente lá no Instagram, dá um pause aqui no vídeo, corre lá, segue a gente no Instagram, todo dia uma dica nova, uma pílula nova para você, salva as pílulas, porque, pessoal, não é só postzinho para deixar o Instagram bonito, é coisa séria lá, coisa firmeza mesmo, bastante pesquisa, bastante aula lá, tá? Tem um podcast também, então segue a gente, Spotify e demais podcasts aí, a aula está lá, né? Então é só para você ter aí isso no bolso mesmo, estiver trabalhando, sei lá, alguma coisa, ouvir ajuda muito aí na memorização, a repetição, né? Ajuda bastante. Mas melhor do que memorizar é você entender essa bagaça. Então vamos lá para nossa aula. Vamos lá. Primeira questão valendo. Olá pessoal, começando então aqui o nosso episódio. Primeira questão, ela diz o seguinte, olha só. João da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Alfa, Empreendimentos Limitados, alegando ter sido dispensado sem justa causa. Postulou condenação da reclamada no pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e indenização compensatória de 40% sobre os depósitos do FGTS, bem como na obrigação de fornecimento das guias para levantamento dos depósitos do FGTS e obtenção do benefício do seguro-desemprego. Na peça de defesa, a empresa afirma que o reclamante foi dispensado motivadamente por desídia no desempenho de suas funções, artigo 482, a linha E da CLT, e que, por sua razão, não efetuou o pagamento das verbas postuladas e não forneceu as guias para movimentação dos depósitos do FGTS e percepção do seguro-desemprego. Considerando que, após a instrução processual, o juiz se convenceu da configuração de culpa recíproca, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A culpa recíproca é modalidade de resilição unilateral do contrato. Tá? Aqui está errado, a gente já vai ver o porquê, tá? Letra B. Só tem, obviamente, uma correta, né, pessoal? E só vale a pena aqui a gente gastar tempo porque é com uma só, tá? Porque olha só, a letra C, ó, o reclamante não poderá movimentar a conta do FGTS, está errada também. D. O reclamante tem direito ao pagamento de indenização compensatória sobre os depósitos do FGTS. Está errada também. Por quê? A correta é a B. Olha só, o reclamante tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. É só isso que ele tem direito, tá? A súmula que regulamenta isso é a súmula 14 do TST. Essa súmula vai dizer para a gente que, reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, que é o artigo 484 da CLT, o empregado ele tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais, tá bom? É exatamente o texto aqui da letra B. Por isso que a B é a correta, tá joia? Legal. Vamos para 2 aí, então. A questão número 2 é o seguinte, olha só. Assinale a alternativa correta em relação ao fundo de garantia, ao FGTS, né? Ao fundo de garantia do tempo de serviço. Vamos lá. Aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Essa questão, ela vai cobrar do aluno, de você, cobrou, aliás, a questão da prescrição, tá? Então, vamos direto aqui na resposta correta, que é a letra D, olha só. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias não alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS, posto ser trintenária a prescrição para cobrança deste último, tá? Perdão, aqui não é a D a correta, mas o que você tem que ficar atento nisso aqui? Tem uma atualização, tá? A questão tá desatualizada. É o seguinte, ó.
Aqui nós temos a súmula 362, tá? Também do TST. Essa questão ela está desatualizada em virtude do entendimento novo quanto ao FGTS, tá? E a sua prescrição. Nessa súmula fala que, olha só, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, a prescrição é quinquenal, né, do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Ou seja, a partir desta data aqui é aquela prescrição normal que a gente conhece. 5 anos da lesão, 2 anos da extinção do contrato de trabalho, tá? Essa é a prescrição que a gente conhece normal. Aí, o item 2 da súmula 362 vai dizer para a gente o seguinte, ó, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro 30 anos, beleza? Contados do termo inicial ou 5 anos a partir 5 anos a partir de 13/11/2014, tá? É o que chegar primeiro, beleza? Por que isso? Aí você dá uma olhada no recurso especial no STF, tá? No agravo de recurso especial, número 709/212 do DF, que decidiu isso, tá bom? Então, se você tem lá tantos anos após a de lesão do teu FGTS, que não está sendo recolhido direito e tudo mais, parabéns, você perdeu tudo que ficou para trás, tá? A prescrição agora é uma só, beleza? Fique esperto quanto a isso, tá? Súmula 362. Questão número 3 diz para nós o seguinte, olha só. Essa questão aqui, pessoal, para você ficar atento, ela tem, vamos dizer assim, ela está desatualizada também, né? Tinha uma resposta certa antes, não é que está sem resposta certa agora, mas a resposta certa é outra, vamos dizer assim, tá? Olha só. José Antônio de Souza, integrante da categoria profissional dos eletricitários, é empregado de uma empresa do setor elétrico, expondo-se de forma intermitente a condições de risco acentuado. Diante da situação hipotética e considerando que não há norma coletiva disciplinando as condições de trabalho, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A a gente já vai pular, tá, pessoal? Porque olha só, José Antônio não tem direito ao adicional de periculosidade em razão da intermitência da exposição às condições de risco. Ele tem, sim, ele tem direito, sim, ao adicional de periculosidade, mesmo em razão da intermitência, tá? Letra B. José Antônio tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o seu salário básico, tá? Essa questão aqui, pessoal, essa hoje ela seria correta. Antes a resposta certa era C, quer ver? Ó, olha só. José Antônio tem direito ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade das parcelas salariais, tá? Essa antes era correta, mas hoje essa aqui está errada. O correto hoje é 30% sobre o salário básico, beleza? Por quê? O artigo 193 da CLT nos diz que são considerados atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, saudoso, aqueles que, para sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente a trabalhador aí vem lá, né, inciso primeiro, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, tá? Aí nós temos o que? A lei número 13.740 de 2012, que trouxe uma alteração, né? Aqueles que trabalham sob o risco em contato de energia elétrica, o adicional passa a ser calculado como na base, aliás, na forma do artigo 193.
ou seja, sobre o salário básico, tá? E lá no artigo 3º dessa lei aqui, da Lei 13.740, fala que fica revogada a Lei 7.369, de 20 de setembro de 1985, sendo que essa, né, iniciou lá no parágrafo 1º para os eletricitários, previa o cálculo sobre todas as parcelas do salário, tá? Então, o que isso quer dizer? Que ela não fala expressamente, né, que foi revogado essa questão e tudo mais. Só fala, ó, na forma do artigo 193. Dá uma olhada lá. Ou seja, né, vocês perderam aí um baita de uma grana. Aí nessa época aqui, pessoal, a título de curiosidade, o que aconteceu? Não podia a empresa reduzir o salário do empregado, né? Nem fazer essa alteração aqui, tá? Por quê? Porque representava uma redução e tudo mais. O que aconteceu? Empresas começaram a demitir esses eletricitários que estavam contratados nessa forma da totalidade das parcelas salariais e contratar outros aqui, se é que contratavam, né? Na forma do salário básico, tá bom? Então, foi isso que aconteceu lá na época. Fica esperto quanto a isso, tá? Questão número 4 agora. Questão número 4 diz o seguinte, ó. Paulo, empregado da empresa Alegria, trabalha para a empresa Boa Sorte, em decorrência de contrato de prestação de serviços celebrado entre as respectivas empresas. As atribuições por ele exercida inserem-se na atividade meio da tomadora, a qual efetua controle da sua jornada, olha isso, e dirige a prestação pessoal dos serviços, emitindo ordens diretas ao trabalhador no desempenho de suas tarefas. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta, tá? Pessoal, apesar dessa questão estar desatualizada, porque tem aí a nova reforma trabalhista, tem a nova lei das terceirizações, tá? Aqui é o seguinte, olha só, vamos focar em duas assertivas aqui, ó. Letra A. A terceirização é ilícita, acarretando a nulidade do vínculo de emprego com a empresa prestadora e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora. Perfeito, tá? Essa resposta está perfeita. Por quê? Porque olha só, a empresa tomadora efetua o controle da jornada do terceirizado, dirige a prestação pessoal dos serviços, emite ordens ao trabalhador no desempenho de suas tarefas. Então, essa terceirização, ela é sim ilícita, é nulo o vínculo de emprego com a empresa prestadora e tem que ser sim reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora, porque estão presentes os requisitos dos artigos 3º e 2º da CLT, que são os requisitos aí para o reconhecimento do vínculo, tá? A letra B, ela diz, ó, a terceirização é ilícita, acarretando responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Está errado porque a terceirização, ela até é ilícita, só que não tem responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Pode ter por fraude no contrato e tudo mais, mas a responsabilidade é direta e única da empresa tomadora, tá? Da empresa tomadora. Ela não é subsidiária. A responsabilidade dela é direta, tá bom? Letra C. A terceirização é lícita, acarretando a responsabilidade da subsidiária na empresa tomadora por obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora, tá? Aqui eu confundi, tá, pessoal? Era esse o comentário que eu queria fazer. Ela é ilícita, é nessa C aqui, porque não tem responsabilidade subsidiária da tomadora, é responsabilidade direta, porque ela é que é a empregadora, e aí sim, a empresa prestadora certamente ali tem que responder pela fraude no contrato e tudo mais, mas a responsabilidade é da tomadora, tá bom? E a D diz que a terceirização é lícita, não acarretando responsabilidade subsidiária para a empresa. Aqui está errado, né? Porque terceirização ela é ilícita. Essa terceirização é ilícita, tá? Vamos lá. Questão número 5. A questão número 5 nos diz o seguinte, ó. Com relação ao contrato de aprendizagem, assinale a alternativa correta. Vamos lá. É um contrato especial de trabalho que pode ser ajustado na forma expressa ou tácita.
Vamos lá, pessoal. Para a gente responder essa questão aqui, a gente vai precisar dar uma olhada primeiro no artigo 428 da CLT. Esse artigo 428 da CLT nos diz que o contrato de aprendizagem é aquele contrato de trabalho especial ajustado por escrito, tá? Então não pode ser de forma tácita. Então aqui a gente já elimina a letra A. E por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos inscritos em programa de aprendizagem de formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Aí, nós temos aqui ó, a letra C. A letra C diz o seguinte, ó, salvo condições mais favoráveis, ao menor aprendiz deve ser assegurado o salário mínimo hora. Aqui está correto, porque o parágrafo 2º do 428 diz que ao aprendiz, salvo condições mais favoráveis, é garantido o salário mínimo hora, tá? Então, letra C é a nossa correta. A letra B, ela é incorreta também pelo parágrafo 2º, porque fala que é um contrato por prazo determinado cuja duração jamais poderá ser superior a dois anos, tá? Porque ele pode ser superior a 2 anos desde que seja celebrado com portadores de deficiência, aí na forma mesmo do artigo 428, parágrafo 3º. Eu falei parágrafo 2º antes, né? Não é, tá? O parágrafo 2º fala sobre o salário mínimo hora. Aqui, sobre a duração, é o parágrafo 3º, que diz que o contrato, sim, é de 2 anos, salvo na condição de deficiente, tá bom? Aí pode ser estipulado, sim, um contrato com prazo maior, tá? A letra D fala assim, ó, a duração do trabalho do aprendiz não pode exceder de 4 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Aqui está errada porque nós temos o artigo 432 que fala, né, que a jornada do aprendiz não poderá ser superior a 6 horas, tá bom? E tá lá, ó, a duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação. Vedada a prorrogação e a compensação, isso está certo, mas não é 4 horas, é 6 horas, tá? Aí o parágrafo 1º diz, ó, o limite previsto nesse artigo poderá ser de até 8 horas para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Beleza? Vamos em frente. Questão número 6 agora. Questão número 6 diz para nós o seguinte, olha só. Foi celebrada a convenção coletiva que fixa a jornada em 7 horas diárias. Posteriormente, na mesma vigência dessa convenção, foi celebrado acordo coletivo prevendo redução da referida jornada em 30 minutos. Assim, os empregadores das empresas que subscrevem o acordo coletivo e a convenção coletiva deverão trabalhar por dia. Daí a questão, pessoal, ela traz para a gente, ó, devem trabalhar 8 horas, né? Pois a Constituição prevê a jornada de 8 horas e 44 semanais, não podendo ser derrogada por norma hierarquicamente superior, tá? Essa letra A, ela está errada na época, tá? Vamos pensar com a cabeça de 2011, aliás, que era quando foi feita essa prova. Essa assertiva estava errada, por quê? Porque mesmo que a Constituição preveja 8 horas dia, 44 semanais, ela também prevê salvo condição mais favorável para o empregado, né? Ou seja, o princípio ali da lei mais benéfica, né? Da norma mais benéfica. Então, ela está errada, poderia sim ser reduzida esta jornada. Joia? Letra B. 7 horas e 30 minutos, porque o acordo coletivo, por ser mais específico, prevalece sobre a convenção coletiva, sendo aplicada a redução de 30 minutos sobre a jornada de 8 horas por dia prevista na Constituição Federal. Aqui está errada porque, primeiro, não é, mesmo que o acordo, só que a gente está pensando com a cabeça de 2012, tá? Naquela época, mesmo que o acordo fosse mais benéfico, beleza, só que a questão fala aqui, ó,
redução da referida jornada de trabalho em 30 minutos. Qual é a jornada? É a de 8 horas? Não, é a de 7 horas. Então, teria que diminuir mais 30 minutos dessa jornada, tá bom? Então, lá onde a gente pesquisou essa questão e tudo mais, tinha um monte de comentário que, tá errado, não sei o que e tal, o gabarito é 7 horas e meia. Não, pessoal, tá escrito aqui, ó, 7 horas diária referida à jornada, tá bom? Fica esperto. Tá errado. Letra C, 7 horas, pois as condições estabelecidas na convenção coletiva, por serem mais abrangentes, prevalecem sobre as estipuladas no acordo coletivo, tá? Aqui, pessoal, até estava meio certo, porque naquela época a convenção coletiva prevalecia sobre o acordo coletivo. Só que, como o acordo coletivo previa uma melhora na condição do empregado, ou seja, ele reduzia a carga horária, ele iria prevalecer sim sobre a convenção, porque era melhor para o empregado. Então, também estava errada, tá? Aí nós temos a letra D, aliás, que diz que 6 horas e 30 minutos pela aplicação do princípio da prevalência, né, da norma mais favorável ao trabalhador. Show, tá? Estava certa essa questão, essa assertiva. E atualmente ela ainda está certa, mas não é pelo princípio da prevalência da norma mais favorável ao trabalhador, tá? Não é mais por isso. Por quê? Porque hoje, em 2021, com o advento aí da reforma trabalhista ocorrida lá em 2017, tá? O artigo 620 da CLT, ele nos diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. A gente sempre é orientado a ficar atento, né, sobre quando aparece sempre afirmações muito fortes aí na assertiva, mas nesse caso pode assinalar sem medo, tá? E é sempre, inclusive, quando a convenção prevê norma mais favorável ao trabalhador. Claro, né, pessoal? Vedadas aí que o acordo preveja situações contrárias à lei, contrárias à Constituição, tem que ver isso também. Mas não pode ser ilegal esse acordo, mas se ele prevê dentro da legalidade ali, não tem problema nenhum, tá? Ele vai prevalecer sim sobre o acordo coletivo, prevalece sim sobre a convenção coletiva, tá joia? Então, é isso aí, pessoal. Pessoal, só antes da gente encaminhar para o encerramento, no outro checkpoint eu falei um negócio um pouco equivocado para vocês. Eu falei que era o cálculo lá da periculosidade do eletricitário era sobre o salário mínimo, é o salário básico, tá? Antes somava todas as verbas trabalhistas, hora extra, blá, blá, blá. Agora não, tá? É o salário básico mesmo, tá? Marca isso, se tu marcou, risca, volta. Se tu conhece alguém que viu e te ligou o vídeo antes, pede para anotar. É o básico, tá? Agora voltando aqui na questão número 4, tá? O que a gente viu? A gente viu sobre a questão da terceirização ilícita, não lícita e tudo mais, tá? Sendo 2011 ou sendo hoje a prova, a questão correta ainda era a letra A, porque você não pode terceirizar uma força de trabalho e querer que essa força de trabalho receba ordens suas, que você dirija o trabalho dela, que você dirija o horário, que ela seja subordinada a você ou ao empregador. Então, com isso, estão presentes os requisitos mesmo da relação de emprego. A terceirização torna-se ilícita e você passa a ser o empregador principal, o único empregador, na verdade, tá? Por isso que aquela questão estava errada, beleza? Na questão número 6, aí a gente viu sobre a redução da hora pela convenção e depois uma alteração no horário pelo acordo coletivo. A resposta correta ainda era a mesma, só que atualmente, no nosso cenário hoje, 2021, o acordo coletivo tem validade, tem prevalência sobre a convenção coletiva, tá bom? Tem mais força, é o entendimento lá do artigo 620 da CLT. Joia? Com isso, a gente encerra esse episódio e a gente se encontra por aí, tá? Grande abraço, tchau, tchau, até mais.